Agora a gente vai ver modelos, né, de design que ajudam muito na confecção de jogos. Então, primeiro o MDA Framework. O MDA Framework é um estudo, né, é uma abreviação de Mechanics, Dynamics e Aesthetics. Em português é Mecânicas, Dinâmicas e Estética. Então é um modelo utilizado em game design para analisar jogos. Os seus elementos têm características distintas e nos ajudam a identificar e analisar cada parte do jogo. A ferramenta de análise, tá, pessoal? Então, quando você construiu as ideias, fez a folha de ideia, fez os seus desenhos, não existe uma regra, tá, pessoal? Você tem que fazer exatamente o que eu estou falando, mas você tem que ter esses elementos: personagem, protagonista, cenário, como que vai ser a historinha do jogo. E aí você vai analisar. Então, veja aqui na figura que a gente tem dois participantes muito importantes, né, dentro do MDA. São eles o jogador, de um lado, e o designer. Então, o jogador é quem consome o game. Como que ele faz isso? Através da estética, elementos gráficos. Quando ele joga, interage com as mecânicas, ou seja, ele tem o dinamismo, ele pode ir para um lado, para o outro, para cima, olhar para baixo. Então, isso é dinâmica. E ele faz as ações e prossegue no jogo através das mecânicas. Então, o personagem consome o nosso jogo de trás para frente. Porque nós, os designers, nós começamos pensando nas mecânicas, na dinâmica, a forma que o jogador vai consumir isso, e depois a gente coloca elementos gráficos para que ele interprete esse mundo, a gente dá uma forma para o mundo, né? Então, que é o elemento estético. Estético é uma coisa bonita, uma coisa palpável, uma coisa representativa, é visual. Então, o jogador de trás para frente, ele vê o jogo, como ele funciona, ele vê jogando, ele não entende muito bem, mas aquilo agrada a ele, então ele vai pelo elemento estético, pelo dinamismo do universo, né, e pelas mecânicas possibilitadas, ele consome o jogo. Então é isso que você tem que entender aí. A gente parte da mecânica para chegar na estética e o jogador ele consome isso de forma inversa. Outro framework do Casey O'Donnell é o Design Play Experience. Então o Design Play Experience tem essa figura traduzida no meu livro, tá, pessoal? O livro de apoio do curso, livro gratuito, como está descrito, como eu falo na introdução. Então, a gente tem que entender aqui o seguinte, é a mesma figura anterior, tá? Só que o Design Play Experience, ele já é dentro dos elementos de design, play, jogar, né? E experiência do jogador. Então, o jogador ele joga, vamos partir desse ponto central. E através da experiência dele, né, a experiência que ele tem, ele reflete isso pro trabalho de design. Pode parecer estranho agora, mas atualmente as desenvolvedoras de jogos elas realmente constroem modelos de jogos e a partir do momento que eles vão jogando, eles vão pegando essa experiência e criando novas ideias de design. Um exemplo, por exemplo, são esses jogos online. Os jogos online são famosos por isso, né? Free Fire. Você tem também o Fortnite. O Fortnite é um exemplo claro. Geração Vingadores, Dragon Ball, as coisas que o seu público gosta, eles trazem para a experiência de design. Então essa seta aqui em cima da experiência, ela faz todo o sentido, tá? Então, elementos que a gente pensa no jogo, o storyline, o gameplay e user experience. Então, storyline é a linha da história do jogo. De novo, o universo, a história de plano de fundo, os personagens fazem parte do storyline. Gameplay, as mecânicas, a dinâmica, como que aquilo afeta o jogador, como que ele vai experimentar o universo, gameplay. User experience, como que ele interage, qual a experiência do usuário, eu uso um hardware específico, eu uso o óculos Rift para jogar, eu interajo isso com as próprias mãos, com equipamentos, ou jogo no controle. É agradável os comandos e quando eu acerto eu ganho pontuação e aquilo me engaja. Então, o designer, né, ele pensa justamente na história de design, né, que ele vai ligar esses pontos do storyline que eu acabei de citar, personagem, universo. Ele cria as mecânicas, ou seja, regras, né, e forma de funcionamento para que o jogo exista. E interação do usuário, para que o usuário interaja com aquilo que foi criado, os comandos, né, as pontuações e etc. Quando você vai jogar, né, você tem esse storyline construído através da história do design e através dos processos dinâmicos do universo é possível interagir, né, com a interface com essa dinâmica, de forma dinâmica e propícia. Então, o play aqui ele une o universo do jogador e do design, mas o design ele tem que prever a experiência do jogador.
Se for um jogo online onde eu vou criar meu personagem, eu vou criar minha história. Lembra do Nemesis System? Pois é. Ou eu vou me emocionar com a história. Então, The Last of Us 2 trouxe, né, um jeito cinematográfico da gente ver isso, da gente interagir com esse universo, da gente se emocionar. E a forma afetiva com que temos isso, como o Stray, que traz um gatinho com seu amigo robô, né, vai propiciar o engajamento, né, eu querer ir até o fim, eu jogar o game, né. Jogos de terror também, a sua história, os seus mistérios, por mais que você tenha efeitos, eu tô com medo, tô apavorado, mas ele te engaja porque a curiosidade te faz levar longe. Agora, isso só é possível montar toda essa estrutura a partir do momento que você conhece a tecnologia, né? Então a tecnologia ela é a base onde eu construo toda essa experiência. Por isso que é necessário estudar ferramentas, processos de construção de design. E o DPE, né, ou Design Play Experience, é uma ferramenta para você analisar também. Então são duas ferramentas importantes, o MDA Framework e o Design Play Experience. E resumindo tudo que eu falei de uma visão funcional, a gente pode entender então que os conceitos ou ideia de jogo, né, eles vão desenvolver funcionalidades e regras, fluxos, né? Então isso que é um conceito, o fluxo, como é que inicia, como é que acaba, quais são as regras, como é que vai funcionar. E aí você vai ter o que? Funcionalidades. Então você vai partir para o aspecto funcional, beleza, mas como é que vai funcionar? E a programação geralmente é responsável por isso, o aspecto lógico. Só que para que eu consiga contar essa história, eu vou ter que ter o aspecto artístico. Então as artes, né, o storyboard, que são no caso as cinemáticas, né, a contagem da história, o passo a passo, vai fazer parte aí do processo artístico. Então você tem o aspecto funcional, programação, regras, mecânicas, e o aspecto artístico, representação gráfica, estética, certo? E a questão conceitual, que é a ideia do jogo, né? Parte do princípio da experiência criada pelo designer, né? Missões para com o desenvolvimento do seu jogo. Uma vez que temos nosso universo de jogo fundamentado, devemos desenvolver uma mecânica, uma interface de interação. Eu falei sobre User Interface nos slides anteriores, mas o game design parte a construir isso da seguinte forma. O game design parte então de uma prototipagem. A gente começa sempre com um protótipo, quadradinhos andando na tela, e aí nós vamos vendo os aspectos de construção do universo, o level design, são essas fases, e ver como que o usuário pode interagir, qual é a melhor forma de interagir. Vai jogar no PC, no Nintendo Switch, no PlayStation. E aí a gente gerencia, né, faz espécie de controle desses aspectos para nivelar, para balancear esse aspecto. Então o game designer ele realmente faz essas partes. O game designer ele não fica somente escrevendo documentos como as pessoas imaginam, ele pode fazer protótipos, né? E depois a equipe vendo que realmente é uma coisa interessante, evolui esses aspectos e cria um jogo mais completo.